No Saber Direito desta semana, você vai aprender um pouco mais sobre o direito do consumidor, qual o histórico e incidência da matéria, como funcionam as relações de consumo e ainda os princípios, direitos básicos do consumidor e a proteção. As aulas são com o professor Júlio César Hidalgo. Olá, bem-vinda a mais uma aula do Saber Direito aqui da TV Justiça. A nossa última aula da semana, a aula de Direito do Consumidor, onde vamos falar das garantias contratuais. Nós já falamos do histórico do direito do consumidor na primeira aula, depois falamos dos direitos básicos do consumidor, as relações de consumo e agora estamos aqui na nossa última aula para falar das garantias contratuais do consumidor. E falando dessa questão das garantias contratuais do consumidor, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você lê os contratos de consumidor que você assina? Você lê esses contratos? E mais, você tem a oportunidade de ler esses contratos? Porque são duas coisas diferentes, não é? Se você lê o contrato, bom, primeiro, você tem que ter oportunidade, vamos pela ordem da vida, né? Você tem que ter oportunidade de ler esse contrato. O fornecedor lhe dá a oportunidade de ler esses contratos? E depois, você lê estes contratos? Porque a obrigação básica do fornecedor é possibilitar que o consumidor tenha acesso aos contratos, seja quando ele está vendendo um produto, né? Ou seja, por exemplo, uma construtora que está vendendo um apartamento, que aí tem um contrato bastante extenso, seja numa prestação de serviço, você vai se internar em um hospital, não importa. O fornecedor tem que possibilitar ao consumidor a oportunidade para que o consumidor possa ler, apreciar esse contrato. Vamos ver o que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre esse importante direito do consumidor. Vamos lá no artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. O que quer dizer isso? Horas. Que o consumidor só pode ser obrigado a cumprir um contrato se ele teve acesso prévio a este contrato. Se ele foi dado a oportunidade de apreciar, de ler este contrato. É a primeira parte aqui, artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo. Por isso, o fornecedor tem o dever, ele tem a obrigação de enviar para você o contrato. Ou você pega fisicamente o contrato, ou ele manda por e-mail para você, ou sei lá, manda pelo WhatsApp, né? Sejamos mais modernos, né? Mas você tem que apreciar esse contrato, senão você não está obrigado a isso. Você chegou lá, já assinou o contrato, não te deu a chance. Veja, às vezes você pediu, ele não te mandou, você pediu, ele não te mandou. Aí você chega lá, está lá o contrato prontinho, quer que você assine um contrato de 50 páginas em 5 minutos. Esse contrato não pode obrigar você, fornecedor, lógico, né? Numa situação prática, né? O que eu diria para o meu cliente, ou se eu fosse, né, a pessoa ali, eu pediria por e-mail, olha, pode me enviar uma minuta do contrato, né? Um exemplo do contrato? Aí não manda. Pode me enviar de novo a minuta do contrato? Não recebi. Tá bom. Porque depois eu vou documentar e dizer assim, não me foi dada a oportunidade de apreciar previamente o contrato. Logo, eu não posso ser obrigado a cumprir um contrato que eu não tive a oportunidade de apreciar previamente. Ou uma outra situação que também o Código de Defesa do Consumidor nos traz aqui. Qual que é? Era aquele contrato que você lê, mas não entende. Porque não foi feito para ser entendido. E tem contratos que não são feitos para serem entendidos. Tá? Contratos que usam termos jurídicos, que aí, né, vamos estabelecer a diferença, né? Existem termos técnicos, que são muitas vezes necessários, e todo ramo tem os seus termos técnicos, né? O ramo das panificadoras tem o seu termo técnico, o ramo de farmácia tem os seus termos técnicos, o direito tem os seus termos técnicos. Agora, aquele contrato que usa o chamado juridiquês, já ouviu falar de juridiquês? São aqueles termos jurídicos desnecessários, né? Ao invés de escrever... Não, melhor, vou começar do contrário. Escreve lá, o cônjuge superstite.
Rapaz, menina que está aí assistindo, tem ideia do que é um cônjuge supérstite? Cara, é um nome difícil para falar, sabe o quê? Viúvo, viúva. Esse é o cônjuge supérstite, o viúvo ou a viúva. Você falar nisso num discurso, né, lá numa sustentação oral perante o STJ ou o STF, não é nenhum problema. Todo mundo que está ali te ouvindo, né, os ministros do Supremo, os ministros do STJ, sabem o que é um cônjuge supérstite. Agora, você colocar isso num contrato, convenhamos, que consumidor vai saber que cônjuge supérstite é o viúvo, é a viúva? Tá? Sem falar que muitas vezes as cláusulas são redigidas de maneira complexa, né? Numa linguagem não coloquial. Enfim, de qualquer maneira, isso também está proibido aqui pelo Código de Defesa do Consumidor, quando, no seu artigo 46, ele fala, no finalzinho lá, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Eu muitas vezes pego contratos, vou ser muito sincero para você, viu? Às vezes eu pego os contratos que eu tenho que ler uma vez, eu leio uma, eu leio duas, eu leio três, eu leio quatro, eu leio cinco e penso, estou entendendo nada. E alguma coisa eu não estou entendendo nada, isso acontece? Isso acontece, porque são feitos para não serem compreendidos na verdade. Tá? Cuidado com isso. Por conta disso, né, temos que ter a proteção contratual. Por quê? Porque não basta assegurar ao consumidor o conhecimento prévio do contrato. Não basta assegurar ao consumidor que o contrato seja redigido numa linguagem clara e precisa. Tem outros direitos que devem ser assegurados ao consumidor. Direitos que compõem a chamada proteção contratual do consumidor. Vamos ver, então, essa proteção contratual. Tá? Artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, porque tem vários princípios, deixa eu te contar. Tem vários princípios que são princípios específicos na interpretação dos contratos. Então, tem princípios que são chamados de princípios específicos na interpretação dos contratos. Um deles, aqui no nosso caso, aqui, né, não tem uma ordem, mas o primeiro deles está no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que fala da interpretação mais favorável ao consumidor. Diz lá, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Isso quer dizer o seguinte, havendo lá no contrato cláusulas que, por exemplo, não sejam muito claras. Imagina que eu tenho uma cláusula não é muito clara. Eu vou interpretar essa cláusula, eu vou dizer o sentido, né? Eu vou interpretar, vou dizer o sentido. E eu tenho que dar o sentido mais favorável possível ao consumidor. Ou, às vezes, as cláusulas são antagônicas. Uma cláusula diz A, a outra cláusula diz B. Uma cláusula diz A, outra cláusula diz B. Qual que é mais vantajosa? Elas estão se conflitando. Qual que é mais vantajosa? É essa que eu vou aplicar para o consumidor. Um exemplo prático, né, jurisprudencial, decisão da jurisprudência que eu vou contar para vocês. O sujeito compra um carro, e lhe é oferecida a seguinte garantia: 40 mil quilômetros ou um ano. O que acontecer primeiro? 40 mil quilômetros ou um ano. Olha, num primeiro momento parece perfeita essa garantia. As montadoras esmagadoras, todas faziam isso há alguns anos. Só que o Judiciário brasileiro decidiu que isso é uma cláusula, né, abusiva. E não deve existir. Por quê? Por que Hidalgo ele considerou isso? Vejam, o que acontece é o seguinte, tá? Essa garantia de 12 meses ou 40 mil quilômetros para o veículo, tá, decidiu a Justiça que deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor. Por quê? Era o que acontecesse primeiro. Então, imagina você comprou um carro zero, e você andou 10 mil quilômetros, mas já faz um ano. Acabou a garantia, não é isso? A garantia era 40 mil quilômetros ou um ano. Bom, a Justiça diz o seguinte, o Judiciário disse o seguinte, né? Foi, na verdade, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ele disse assim, a média de consumo, ele não informa onde ele soube a média, mas ele cita lá no acordo. A média de consumo, não. A média de rodagem do motorista é em torno de 15 mil quilômetros por ano. Lógico que um vai rodar mais, vai rodar menos, mas a média é 15 mil quilômetros por ano. Ou seja,
esse negócio de garantia de 40 mil quilômetros é conversa para boi dormir, rapaz. Não botaram isso no acórdão, tá? Mas deviam ter colocado, é verdade. Isso é conversa para boi dormir. Você que está me assistindo aí, você que está vendo essa aula aí, você anda 40 mil quilômetros por ano? Provavelmente não. E eu tenho um amigo, gente, me espantou o dia que ele falou, ele anda 518 quilômetros por dia no trabalho dele. Ele tem um trabalho do sul de Minas e anda 518 quilômetros por dia. Em torno disso, 500 e alguma coisa, talvez eu esteja errado, seja 515, mas é mais de 500, menos de 520. Mas ele é um caso à parte, né? Um ponto fora da curva. A maioria das pessoas não anda tudo isso. Então não adianta você colocar garantia de 40 ou 50 mil quilômetros. Você está enrolando o seu consumidor. Foi isso que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul disse. Tá? Na decisão, ele disse o seguinte, vou ler para você. Essa regulamentação, né, que seria essa coisa do 40 mil quilômetros um ano, escondida, tem a finalidade de proteger exclusivamente os interesses de quem a redigiu, a fabricante do veículo, ele coloca lá, agravando ainda mais o desequilíbrio entre as partes, como se já não bastasse o que geralmente resulta do próprio conteúdo dos regulamentos predispostos. O que é regulamento predisposto? O chamado contrato de adesão. A gente vai falar dele daqui um pouquinho. Tá? Porque, normalmente, quando você compra produtos, ou você contrata serviços de uma grande empresa, nós estamos falando de um contrato de adesão. Aquele onde não teve negociação nenhuma, né? Você senta lá para contratar a empresa de telefonia, você negocia as cláusulas? Não, filho, o contrato está aí, assina na linha pontilhada. É assim que funciona. Quando você compra um veículo, é a mesma coisa? Você negocia as cláusulas de garantia? Não, você não negocia, você assina e está na linha pontilhada. Pode, permitido pela lei, permitido pela lei. Mas isso pode causar um desequilíbrio, é isso que o TJ está dizendo. Já é meio que natural um desequilíbrio nessas partes, nesses contratos, porque a parte mais forte já está impondo para a parte mais fraca o contrato. E aí uma tendência de botar mais direitos para ela do que ela fornecedora, do que para o consumidor. Então já não é uma coisa muito legal. E ainda vocês me põem um negócio desse, diz o TJ do Rio Grande do Sul, né? Vocês estão me pondo aí uma condição que é só para iludir, né? Porque o cara fala, nossa, 40 mil quilômetros, isso que é garantia. Só que não sabe ele, né? Não se atenta de que ele provavelmente não vai rodar esses 40 mil quilômetros em um ano. E quando o carro dele tiver lá seus 10 mil quilômetros, pronto, acabou a garantia. Acabou a garantia do veículo. É isso que o tribunal está dizendo, quando ele fala o seguinte aqui, ó. Tá? Agravando ainda mais o desequilíbrio entre as partes, como se já não bastasse, o que geralmente resulta do próprio conteúdo dos regulamentos pré-dispostos. Nesse caso, aí o que o julgado do STJ impôs? Tá? E aí, ele diz o seguinte, então tá, montadora, eles mais ou menos assim, montadora, você foi de má fé, né? Botou lá 40 mil quilômetros um ano, você vai ver o que eu vou te fazer. Agora você vai ter que dar a garantia de 40 mil quilômetros, não importa quanto tempo demore para o cara rodar. Tá? Não importa quanto tempo ele demore para rodar, a garantia terá obrigatoriamente que ser de 40 mil quilômetros para esse sujeito aqui. Para quê? Exatamente para desestimular que a empresa faça isso, né? Mas o que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fez? Interpretou de maneira mais favorável para a empresa uma cláusula contratual. Aí olha que eu já passei por uma situação semelhante na administração pública, viu? Uma situação semelhante? Já. Vou até contar para vocês. E tem tudo a ver com esse mesmo exemplo. Olha que incrível, que incrível. Trabalhava na administração, numa Câmara de Vereadores, era advogado da Câmara, fizemos uma licitação. E era tão comum isso na época, pessoal, que a própria Câmara pediu. A gente quer uma garantia de 30 mil quilômetros ou um ano. A própria Câmara, quando fez a licitação, já pediu essa garantia, 30 mil quilômetros ou um ano. Bom, para encurtar a história, uma empresa não ofereceu a limitação, de quilometragem, ofereceu só a de ano. E aí teve todo um debate, mas está errado, é só de ano. Ao que chegou-se a seguinte conclusão, a garantia de um ano era mais favorável que a de 30 mil quilômetros, neste caso específico. Nesse caso específico, porque a própria administração, que os carros da administração rodavam muito. Então, nesse caso específico, a gente sabia, a gente foi fazer o levantamento, ia rodar mais de 30 mil no ano? Ia. Então, aí ficamos com a garantia de um ano. Falou, não, tudo bem, pode ser a garantia só de um ano. Então, veja que essa coisa de garantia de automóvel, de vez em quando, dá problema. Vamos continuar aqui. Tá? Outro princípio específico na interpretação dos contratos de consumo. Tá? Artigo 112. A atenção maior à intenção das partes do que a literalidade da manifestação da
vontade. Aí, artigo 112 do Código Civil Brasileiro, tá? Não do Código do Consumidor, nesse caso do Código Civil Brasileiro. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Porque a linguagem pode ser traiçoeira. Então, imagina o seguinte, estou negociando com a empresa, estou negociando por e-mail com a empresa, até que acertamos lá uma questão contratual. Redige o contrato. Depois dá um probleminha, eu vou me atentar para... Não, mas não era isso que eu queria. A gente negociou essa cláusula, não era dessa maneira que era para ter ficado. Eu não me atentei naquele primeiro momento que eu li. Vejam, se eu conseguir provar qual era a minha intenção e a da empresa ali, vai valer mais a intenção do que o que estava no contrato. Vale mais a intenção, na verdade, o que está dizendo aqui o Código Civil Brasileiro é que vale mais a intenção do que o papel. Normalmente não é assim, a gente sabe, mas nesse caso vai valer mais a intenção do que o papel. Tanto que ele coloca lá, ó, nas declarações de vontade, por exemplo, os contratos, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, são as declarações de vontade, do que o sentido literal da linguagem. Então, é um outro princípio na interpretação dos contratos, essa atenção maior à intenção das partes do que o sentido literal ali do artigo do contrato. Uma outra cláusula, tá? Está no artigo 4º, caput, inciso 3, e o artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, que é a cláusula geral de boa-fé presumida em toda relação jurídica de consumo, ainda que não conste expressamente do instrumento de contrato. Gente, pessoal, a boa-fé, ela tem que estar em toda a relação de consumo. Não é só porque no contrato não colocou o princípio da boa-fé que agora tá tudo bem, não precisa do princípio da boa-fé. Não, não, não. É um princípio básico do direito do consumidor e também da interpretação dos contratos de direito do consumidor, o chamado princípio da boa-fé. E sempre lembrando, a boa-fé tem que ser do fornecedor e a boa-fé tem que ser do consumidor. Tem que ser dos dois, tá? Não é só o fornecedor, não é só o consumidor, não. Tem que ser do fornecedor e do consumidor. Inclusive, legislação recente, que eu me lembro agora, condenou um consumidor porque comprou um carro tão barato, que não tinha como ele não saber que esse carro não era roubado. Mas vou te dar um exemplo mais prático de direito do consumidor. Imagina que você está querendo comprar um carro. Opa, custa R$100 mil o carro. Custa R$100 mil o carro que você está querendo comprar. Aí saiu um anúncio no jornal. O carro está custando R$10 mil. Nossa, um carro de 100, automático, ar-condicionado, 4 portas, motor 2.0 turbo, top de linha. Custa 100, o jornal colocou lá R$10 mil. O que você acha, hein? Assim, na sinceridade aqui entre nós, então, tá eu e você só nessa aula, vai. Você acha o quê? Alternativa A, é um baita negócio, uma mega promoção? Ou B, provavelmente o anúncio está errado? E aí? Olha, eu não quero acreditar que alguém de boa fé entenda que um carro de R$100 mil está sendo vendido numa promoção por R$10 mil. Isso é impossível. Isso é literalmente impossível. Ninguém de boa fé vai acreditar nisso. Não é possível que alguém acredite nisso. E se eu fosse o julgador, se eu fosse o juiz do caso, porque vamos imaginar que o consumidor vai lá e exija o carro por R$10 mil. Ah, a publicidade faz parte do contrato. É verdade, a publicidade faz parte do contrato. Então, eles publicaram no jornal, eu quero meu carro por R$10 mil. Se eu sou juiz, eu não dou. E ainda obriga a pagar o ônus da sucumbência, né? E os honorários advocatícios. Por quê? Porque o cara está de má fé. Ninguém pode comprar um carro de 100 por 10. E a boa-fé tem que estar também no consumidor. Agora, vamos imaginar assim, o que seria razoável? Um carro de 100 sendo vendido por 90? Isso talvez seja razoável. Talvez eu possa cobrar isso. Então, um carro de 100 por 90. Agora, um carro de 100 por 10, isso... O consumidor exigir isso, é o consumidor exigir uma vantagem indevida. E hoje, os nossos julgadores, os nossos juízes e tribunais,
já entende de maneira pacífica que a boa-fé não é só para o fornecedor, mas também para o consumidor, tá bom? Então, essa cláusula geral de boa-fé nem precisa constar do contrato. O artigo 4º, esses são os artigos que eu citei, diz lá, fala sobre a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios no quais se funda a ordem econômica, que está no artigo 170 da Constituição Federal, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. E o artigo 51 diz o seguinte: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 4, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Então, se tem uma cláusula lá incompatível com a boa-fé, essa obrigação, ela é nula de pleno direito. Então, não é porque saiu lá no anúncio que agora vai ser obrigado a cumprir aquele anúncio. Também não é assim, né? Um pouquinho de boa-fé de ambas as partes aí. A doutrina ainda menciona como princípio, na interpretação dos contratos, a prevalência da cláusula negociada individualmente sobre as cláusulas estipuladas unilateralmente pelo fornecedor. Código de Defesa do Consumidor, artigo 48. Vejam, em contratos, você pode ter duas situações. Cláusulas que são negociadas, então nós consumidores, eu consumidor e você fornecedor, vamos negociar essas cláusulas. Ou seja, eu não concordo com isso, eu quero que você mude, eu quero que você aumente o prazo, eu quero que você aumente isso. Vamos negociar, tá bom? Tá bom, são as cláusulas negociadas. Mas muitas vezes também tem cláusulas que são impostas pelo fornecedor ao consumidor. Meu filho, quer. É assim, quer. Se não quer, não tem contrato a ser assinado aqui. É isso mesmo. As cláusulas, os chamados contratos de adesão são sobretudo assim. Pois bem, em uma situação dessa, o que determina o Código de Defesa do Consumidor? Ele determina que essas cláusulas negociadas, o que está numa cláusula negociada vai prevalecer sobre aquilo que está numa cláusula imposta ao consumidor. Então, se houver uma divergência, e às vezes isso acontece, num contrato, você muda uma cláusula lá em cima, você muda a cláusula terceira e você não percebe que isso influenciou na cláusula 78 do contrato. E aí, quando acontece qualquer questão que tem que ser resolvida pela justiça ou pelas partes, tem lá, mas a cláusula terceira diz uma coisa, a cláusula 78 diz outra. Como é que a gente resolve isso? Vamos lá ver. A cláusula terceira foi imposta? Não, ela foi negociada. E a 78? A 78 foi imposta. Então, vale aquilo que foi negociado. Veja só. Código de Defesa do Consumidor, artigo 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, instigando, inclusive, execução específica nos termos do artigo 84 e parágrafos. Então, vai prevalecer essas chamadas declarações de vontade sobre aquilo que estiver escrito. Tá bom? Conta uma coisa para mim, meu caro, minha cara que está assistindo essa aula de Saber Direito, nossa quinta aula, nossa aula de despedida essa semana. Me conta uma coisa, você já se arrependeu de alguma coisa que fez? Ou você é daquelas pessoas que tacam na orelha dos outros lá, só me arrependo nessa vida do que eu não fiz, nunca me arrependi do que eu fiz? Mentira. Não é verdade, não. Todo mundo já se arrependeu de alguma coisa, não é possível? Não é possível que você não tenha comprado alguma coisa e que você se arrependeu dessa coisa que você comprou. Pode acontecer? Pode, não pode? Principalmente, gente, na compra que você faz por impulso, aquela compra da internet, aquela compra da televisão, aquela compra do catálogo, que você não está vendo o produto, aí você compra. Quando o produto chega, meu irmãozinho, minha irmãzinha, o que é aquilo? Que porcaria é essa que veio para você?
Você comprou um negócio, parecia muito bonito no catálogo, parecia muito bonito na televisão, parecia muito bonito na internet. Quando você chegou, era uma porcaria só o negócio. Era uma porcaria só o negócio que você comprou. Você achou que o negócio era grandão. Chegou lá, um negocinho desse tamanho, pequenininho que só. Você achou que era de boa qualidade, chega lá, é péssima qualidade. Você não gostou da cor, sei lá, enfim, você se arrependeu, estava meio empolgado, mais ou menos igual quando o pessoal fala, vamos pra balada, sábado, vamos, chega no sábado, bate uma preguiça, então. Foi mais ou menos assim que você comprou no impulso. E agora, dá para devolver? Vamos ver o que diz o Código de Defesa do Consumidor na proteção do consumidor. E vamos imaginar que haja um contrato, pelo menos há uma negociação. Às vezes não tem um contrato escrito, mas houve uma negociação, então não deixa de ser uma proteção contratual essa questão do arrependimento. Vejam, o direito de arrependimento, artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O que diz o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor sobre o direito do arrependimento? O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação, esse sempre é muito importante, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Olha que belezinha o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, está dizendo que o consumidor pode desistir da compra ou da contratação do serviço em até 7 dias após o recebimento do produto, tá? Porque, por exemplo, se eu vou comprar por catálogo, comprar um cosmético, um perfume por catálogo. Imagina você comprando um perfume por catálogo, gente. Tem gente que se arrisca, hein? Você compra um perfume por catálogo. Chega o negócio, primeiro, você achou que era desse tamanho, era desse. Até aí tudo bem. Mas chegou, dizem que os pequenos frascos contêm os melhores perfumes, né? Vamos arriscar. Menino, quando você abre, é um fedor, é uma catinga aquele negócio, você fala, nah, quero devolver. Faz menos de 7 dias que você chegou lá, que foi entregue para você, ou que você comprou por catálogo, pode devolver. É um direito seu de consumidor, é um direito seu de consumidora devolver o produto, porque faz menos de 7 dias que você adquiriu, que você recebeu esse produto. Na verdade, que você recebeu esse produto. Mas, Hidalgo, eu posso devolver porque eu não gostei? Na verdade, é mais que isso, pessoal. Esse direito de arrependimento dos 7 dias, você pode devolver sem nem dizer um motivo, tá? Às vezes a empresa pergunta, para fins de pesquisa, para poder melhorar o seu produto, para melhorar o seu serviço, para que uma outra pessoa não devolva. Aí ela te pergunta. Se você quiser, você fala o motivo. Também, se não quiser, você não fala o motivo. É um direito seu não falar o motivo pelo qual você está devolvendo aquele produto. Você simplesmente diz, olha, quero devolver o produto. Então, não precisa dizer o motivo? Não precisa dizer o motivo. E se você se recorda no artigo 49, ele fala de especialmente nas compras feitas, né, por catálogo ou telefone. 1990. Você que está me assistindo estava onde em 1990, quando teve a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, quando ele entrou em vigor? Talvez você não existisse nem sob a forma de uma criatura angelical. Talvez você nem existisse. Muito menos a internet. Muito menos a internet. Então, observa aqui, vou voltar à leitura do artigo 49, porque ele é importante, que não se fala de internet. Mas e aí, como é que faz? Já que hoje boa parte das compras feitas fora do estabelecimento comercial são sim pela internet e não mais por TV ou por catálogo ou coisa que o valha. Vamos voltar aqui no artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias. Aí a gente já sabe, né? Esse direito de arrependimento é de 7 dias. A contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço. Porque, por exemplo, se eu contrato uma hospedagem no hotel, a partir do momento que eu contrato, eu tenho 7 dias para rescindir esse contrato com essa hospedagem de hotel. Se eu contratei por internet, por telefone ou coisa parecida, tá? Sempre que a contratação de fornecimento de produto e serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Veja que o artigo 49 fala especialmente por telefone, não fala exclusivamente por telefone ou a domicílio.
Ele fala especialmente por telefone a domicílio, que eram os exemplos que nós tínhamos em 1990. Que era a venda por telefone, a venda por domicílio, a pessoa ia lá, batia na sua casa com o catálogo, mostrava. Tá? Tinham reuniões na casa das pessoas, chamavam a pessoa, vem lá, fulano, vem cá, ciclano, vamos fazer uma reunião aqui, vai vir um representante de uma empresa que vende potinhos de plástico, não sei o quê. Pergunta para as pessoas mais velhas da sua família que eles vão te lembrar dessas reuniões que tinham na casa das pessoas antigamente para vender. Então, veja, hoje nós temos a internet, tá? E sem sombra de dúvida, a compra feita pela internet é aquela compra feita fora do estabelecimento comercial, porque na verdade é isso que o artigo 49 está protegendo. É isso que ele está preservando, aquela compra feita fora do estabelecimento comercial. Por quê? Porque tu comprou na empolgação, tu leva lá na internet, né? Gente, hoje em dia, a internet é um negócio esquisito, até medo da internet de vez em quando. Porque você pesquisa lá num site, eu quero... De bobeira, você vai lá de bobeira e fala, vou pesquisar quanto custa um Porsche conversível. Cara, você sai daquela pesquisa da internet que você fez no navegador, você entra na rede social, começa a pipocar anúncio de conversível para você. Parece um negócio do outro mundo esse negócio. Não é, filho. Não é, não. Isso chama algoritmo. A empresa não está, ninguém está adivinhando o que você quer. Eles pegam aquela informação, como você pesquisou no navegador aquilo, eu já vou te oferecer ali o produto. Porque, de repente, você está lá empolgadão, você está lá empolgadora, compra o negócio. Pimba, comprou o negócio. Não vale direito de arrependimento. Né? Você comprou porque estava empolgado, ou você não está vendo o produto, né? A história do perfume, você não está sentindo o cheiro do perfume, você não está vendo a cor do batom na sua pele, você não está vendo a roupa no seu corpo, você não está vendo o produto. Por isso que você vai ter 7 dias para exercer o seu maravilhoso direito de arrependimento, tá? Que faz parte, então, dessa proteção contratual. Porque estabelece muitas vezes um contrato entre o fornecedor e o consumidor aí. Continuando, nesse direito de arrependimento, o parágrafo único do artigo 49, ele diz o seguinte: se o consumidor, isso é importante, exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, que é o 49, os valores eventualmente pagos, porque eu já posso ter pagado, eu paguei à vista, eu paguei no cartão, já pagou 1 ou 2 no cartão, pagou à vista no cartão, a qualquer título, entrada, prestação, não importa, tá? Durante o prazo de reflexão, que esse prazo é desde que você compra até que você devolve, esse é o prazo de reflexão, eu estou pensando, né? Pensando no prazo de reflexão, esses valores pagos serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Outra briga, querido. De imediato. Cara, eu não consigo pensar em outra definição para imediato que é na hora. Então, eu quero devolver o produto, não me vem com esse papo de, olha, mês que vem. Que mês que vem, criatura? Eu quero agora, vamos me devolver de imediato. Não tem papo de daqui 2 meses, 3 meses. Olha, veja bem, estamos passando por dificuldade. Não, eu quero o meu dinheiro de imediato. Eu estou desistindo? Estou te passando a conta, estou te passando um Pix para você depositar o meu dinheiro. Não rola esse negócio de vai me devolver, Deus sabe quando. Tá dizendo aqui de imediato. A lei é clara. A regra é clara, tá? E monetariamente atualizados, tá? Hoje em dia, até que a inflação não está muito alta, eu sei que você acha que está alta, mas aqui eu venho de outras épocas, né? Vivi outras épocas desse país em que a inflação era muito mais alta, mas tem que ser monetariamente atualizado. Tudo bem? Tranquilo, então, em relação ao direito do arrependimento? Regrinha, 7 dias, a partir lá do recebimento, no caso, por exemplo, de um produto, você comprou, recebeu, você tem 7 dias, por isso vai o conselho, viu? Abra. Já vi muito na minha vida prática de advogado, e até na minha família, pessoas que recebem, por exemplo, a pessoa está reformando a casa, não vai usar o negócio agora, comprou lá um negócio para a televisão e não vai usar agora porque está terminando de pintar. Aí quando abre, não está funcionando. Bom, aí entramos numa outra questão, direito de arrependimento você não tem mais, se a empresa vai trocar ou não agora, cada caso é um caso. Então chegou o produto, comprou, chegou, abra na hora que chegou. Ou abra logo depois, não deixa passar os 7 dias não, tá? Porque depois que passou 7 dias, aí você vai ter que provar que o produto veio viciado, porque aí a empresa já não é mais obrigada a trocar só porque você não gostou do produto. Tudo bem? Combinado? Não basta aprender o direito, né, gente? Tem que aplicar o direito também, né?
Bom, eu falei para vocês do contrato de adesão. O que é o contrato de adesão? Que esse nome, contrato de adesão, vem do direito alemão. Que, na verdade, é um contrato, tá? Não é um tipo novo de contrato, não é uma invenção, não é nenhuma invenção esse contrato de adesão. Eu diria que acho que desde que tem contrato, ele existe. Mas, basicamente, o contrato de adesão é aquele contrato onde uma parte, que é a mais forte, impõe as cláusulas contratuais à outra parte, que é a mais fraquinha. Esse é o contrato de adesão. E esse nome vem lá do direito alemão. Então, você tem, tá, essa é a ideia do contrato de adesão. Mas o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Aliás, o contrato de adesão é aquele que eu, consumidor, tenho que aceitar. Me é imposto pela parte mais forte, pelo fornecedor. Só que, às vezes, tem lá uma pequena negociação. Então, por exemplo, o aluno da universidade, o aluno da escola privada. Contrato de adesão. A universidade chega lá e fala: quer estudar aqui? Ó, o contrato está aqui. Você quer botar o seu filho aqui na escola? Filho? O contrato está aqui. Aí você dá uma negociadinha. Pô, mas ó, vence dia 5 a mensalidade, né? Dia 5 eu não recebi ainda, eu recebo no 5º dia útil. Dá para deixar a mensalidade para o dia 10? A instituição de ensino diz: dá, tudo bem, nós somos muito bonzinhos, deixa para o dia 10. Bacana. Descaracterizou, desconfigurou o caráter de adesão daquele contrato? Mas, de jeito nenhum. Ele continua um contrato de adesão. Não é porque teve uma pequena negociação ali que ele deixou de ser um contrato de adesão, porque a maior parte das cláusulas foram, sim, impostas ao consumidor. Então, é uma pequena negociação, não vai descaracterizar como contrato de adesão, tá? Agora, a doutrina, e aí principalmente para quem é estudante de direito, para quem está aí, né, para você, mocinho, para você, mocinha, ou nem tão mocinho, nem tão mocinha, mas é estudante de qualquer forma. Para você que vai fazer o exame da OAB, por exemplo, que vai prestar um concurso, pode ser importante saber que a doutrina divide os contratos em 2 tipos, tá? Ela fala do contrato de adesão, de adesão, e ela fala do contrato por adesão, por adesão. Então, o de adesão, contrato de adesão e o contrato por adesão. O que é o contrato de adesão? É aquele onde o consumidor possui apenas uma opção de fornecedor do produto ou serviço. Poxa, Hidalgo, mas tem isso? Tem situações em que o consumidor só tem uma opção de fornecedor de produto ou serviço? Tem, gente. Eu acho que o exemplo mais fácil que todo mundo, eu, você, nós, vós, eles passamos, é a empresa de telefonia. Não, melhor, desculpa, não é telefonia. A empresa de energia elétrica, desculpa. A empresa de energia elétrica, já estou pensando no exemplo do outro tipo. A empresa de energia elétrica, porque quando você quer instalar energia elétrica na sua casa, você está fazendo uma casa, quer instalar energia elétrica, você tem opções? Qual é a sua opção? Nenhuma. Nenhuma, porque a empresa que fornece energia elétrica aqui é a empresa X. Não tem outra empresa que seja fornecedora de energia elétrica. Então, você tem um único fornecedor daquele serviço. Esse tipo de contrato é aquele que a gente chama, então, de um contrato de adesão. E existe o contrato por adesão, que é quando existem outras opções para o consumidor. Por exemplo, telefonia. Eu posso contratar com várias empresas, mas todas elas me impõem um contrato por adesão. Mas a doutrina chama isso de contrato por adesão. A própria instituição de ensino, né? Eu posso colocar meu filho e minha filha em várias escolas, eu posso estudar em várias universidades particulares. Todas elas vão me dar um contrato de adesão para eu assinar? Na verdade, todas elas vão me dar um contrato por adesão. Eu acho que no dia a dia, pessoal, não sejamos tão preciosistas, né? Não, a pessoa fala: eu tenho um contrato de adesão com a escola. Daí você vai falar: não é um contrato de adesão, é um contrato por adesão. Não seja chato, não seja chata em ficar corrigindo as pessoas. Agora, se você é alguém do direito, aí é uma outra história, né? Você que é do direito tem que falar corretamente. Então, se a doutrina... O problema é que você tem que saber. Você tem que saber, porque vai que alguém te pergunta um dia:
Aí vai ver que você fala de contrato de adesão e a pessoa fala assim, mas é contrato de adesão ou é por adesão? Eu me lembro quando eu fui prestar um concurso numa universidade pública, eu leciono numa universidade pública, eu lembro que eu estava lá numa aula, era uma aula supostamente para graduação, era uma aula para graduação para o primeiro ano, estava estipulado isso no edital, e eu falei, olha, se a banca de jornal tem uma autorização para ocupar o espaço público, aí um examinador, que é uma banca, falou, senhor, é autorização? Eu falei, não, na verdade é permissão, por causa disso, disso e disso, né? Mas a gente fala autorização porque estamos aí no primeiro ano, para o aluno entender, e aí tudo bem, dei sorte, foi aprovado. Então, mas já fica aqui essa questão do de adesão, quando eu não tenho opção tem que ser com aquele, ou por adesão quando tem mais de uma opção. Vejam, o que diz o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor sobre esses contratos de adesão? Primeiro, parágrafo primeiro, que é uma informação que eu já te dei, hein? A inserção da cláusula no formulário, de cláusula, não desfigura a natureza de adesão do contrato. Tá? Então, o fato de você inserir no contrato alguma cláusula, de você negociar uma cláusula no contrato, não vai tirar, não vai excluir do contrato essa sua característica de contrato de adesão. Você não vai perder a sua proteção contratual de contrato de adesão, que tem que ser mais protegido, porque não houve a negociação, só porque você negociou uma cláusula. Eu já havia dito isso para você que está assistindo essa aula. Então, a simples inserção de uma cláusula não vai desconfigurar a natureza de adesão desse contrato. O artigo 54, ainda no parágrafo 2º, diz, nos contratos de adesão, admite-se cláusula resolutória. Então, pode colocar uma cláusula resolutória de contrato? Pode, desde que alternativa. Cabendo a escolha ao consumidor. Então, cabe ao consumidor escolher ter essa alternativa. Tudo bem? É salvando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior, aí uma outra situação. 54, parágrafo 3º. Os contratos de adesão escritos, esse aqui é bacana, viu? Esse parágrafo 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros. Então, não vai florear demais o contrato, não pode rebuscar o contrato, senão as pessoas não entendem. E com caracteres ostensivos e legíveis. Pelo amor de Deus, não vai inventar aquela fonte gótica, não sei das quantas, no contrato, que ninguém entende, aquela, muito complicada, que fica difícil de ler. Cujo tamanho da fonte, e aí achei interessante, não será superior ao corpo 12. Professor, e aquela coisa das letrinhas miúdas? Gente, aquilo das letrinhas miúdas não deve existir. Tá? Leia as letrinhas miúdas. Mas é que antigamente isso tinha mesmo no contrato. Tá? Os caras colocavam o contrato uma letrinha tão miúda que a pessoa, muitas vezes a pessoa não conseguia ler. Né? Ela ficava focando o contrato, trazia mais para perto e não conseguia focar o contrato porque a letrinha era muito, muito, muito miúda. Botava aqui, passava, botava aqui. Isso não pode, tá? O corpo de um contrato hoje, a letra tem que ser no mínimo 12. Quem já digitou alguma coisa sabe que tem o tamanho da letra, o tamanho da fonte. A fonte tem que ser no mínimo 12 hoje para um contrato. E mais ainda, olha o que diz ainda esse dispositivo, esse parágrafo do artigo 54. De modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor, ostensivo e legível. E no parágrafo 4º, diz assim, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Então, se a cláusula limita um direito, impõe um dever, uma obrigação, é uma cláusula de exclusão, uma cláusula de garantia dizendo, a garantia não cobre tal coisa. Essa cláusula está dizendo, a garantia não cobre tal coisa, segundo o artigo 54, tem que ser feito de maneira destacada. Normalmente em negrito. Tá? Você quer fazer de vermelho, pink, pode fazer da cor que você quiser. Mas normalmente nos contratos do direito, essas cláusulas vêm em negrito, que é exatamente para chamar a atenção. Porque o consumidor tem que pegar um contrato e facilmente identificar aquilo que é limitador de um direito meu, aquilo que é um dever meu, uma obrigação minha. Essas cláusulas têm que ser facilmente identificáveis, mais do que todas as outras do contrato. Então elas têm que vir em destaque. É isso que está dizendo aqui o parágrafo 4º do artigo 54. Vou até repetir. As cláusulas que implicarem limitações de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque. Normalmente, a gente, no contrato, no dia a dia, no cotidiano, coloca lá em negrito, aquela letra mais espessa, mais grossinha lá, tá? Permitindo sua imediata e fácil compreensão. Tem que identificar rápido isso aí. Tem que identificar rápido isso aí. Tá?
Uma questãozinha para você, para encerrar essa proteção contratual aqui. Você já comprou um produto, já contratou um serviço que deu problema, que apresentou um vício, vamos chamar de defeito? Então, você já comprou um celular que parou de funcionar, ainda na garantia? Você contratou um serviço e o serviço foi mal prestado, sei lá, serviço de eletricista, serviço de carpinteiro, serviço de pedreiro, gesseiro, funileiro, dentista, médico, já contratou um serviço que foi mal prestado ou adquiriu um produto que apresentou um vício? Você sabe quais são os seus direitos? Tendo ou não tendo contrato, mas enfim, você sabe quais são os seus direitos nessa situação de quando você compra um produto e ele apresenta o vício? Bom, primeiro, você tem direito à garantia. Já de cara, você tem direito à garantia. Né? Se os produtos forem duráveis, aqueles que não se extinguem com o uso, como um celular, um carro, uma casa, um material de escritório, lá, um papel, um bloco de anotações, é 90 dias. Agora, é lógico, isso a gente está falando de vícios aparentes, tá? O que é um vício aparente? É bom delimitar isso. Vício aparente é aquele de fácil constatação. Você compra o celular não funciona, veio com o vidro quebrado. Quem não vai perceber isso? Você compra um carro que não liga, um micro-ondas que não esquenta, uma geladeira que não gela. Todo mundo vai perceber isso, que veio com problema. Esse é o vício aparente. Agora, pode ter o vício oculto. Por exemplo, o vício oculto. Sabe uma coisa que ninguém, quando compra, ninguém testa? Ninguém testa. Sabe o que ninguém testa? O airbag do veículo. Aposto que você nunca pensou nisso, né? Ninguém testa airbag, cara. Também não tem cabimento você testar o airbag. Se você pegar o carro para testar o airbag, você estraga o airbag. Então, você compra um carro e fica feliz da vida. Meu carro tem airbag, o seu não tem. Aí, você bate o carro e adivinha o que acontece com o airbag? O que acontece? Não acontece nada, ele não abre. Ele não abre, tu vai lá e morde o painel do carro. Ou nem morde o painel do carro, mas o airbag não abriu. Ele tinha um vício, ele tinha um probleminha de fabricação? Tinha. Tinha como você saber? Não, né, criatura? Você só vai saber a hora que você precisar do airbag. De repente, você já comprou um carro com airbag, usou 10 anos o carro com airbag e nunca deu problema. Você nunca bateu, como é que você ia saber? Talvez você usou 10 anos um airbag que não funciona. Você usou um carro por 10 anos com um airbag que não estava funcionando. Veio com um problema lá na montagem e não disparava o airbag. Aí estamos diante de um vício oculto. Você tem 30 dias para reclamar a partir do dia que você descobriu que o airbag não abriu. 90 dias, porque é um produto durável, né? Enfim, é para ser durável. Você vê que se extingue com o uso, enfim, você tem que voltar lá dentro e até você poderia fazer uma certa discussão doutrinária sobre isso, tá? Mas o importante é a história do vício oculto, você só descobre naquele momento, tá? Depois, tudo bem? Quais são os seus direitos? Bom, o fornecedor tem 30 dias para sanar aquele problema. Ele tem 30 dias para consertar o problema lá, o vício do seu produto, tá? São 30 dias para consertar o vício do seu produto. Tudo bem? Esse é o prazo que você tem que dar para ele. A regra é essa. Tem uma outra exceção, né? Em algum outro produto lá. Imagina assim, é um aparelho de respirador de respiração artificial. E a pessoa não pode ficar sem, né? Mas vamos pensar no geral. Ele tem 30 dias. E se ele não conserta em 30 dias? Se ele não conserta em 30 dias, então, você tem 3 opções. Você, consumidora, tem 3 opções. Primeira opção, você consumidor. Primeira opção, você consumidora. Tá? Você pode exigir um produto igual. Eu quero, então, que você troque por outro produto igual. E aí vai um aviso, tá? Pode ser que o fornecedor não tenha outro produto igual. E ele te ofereça um produto de maior valor. Tem esse maior valor. Você tem que pagar a diferença, tá? Tem muita gente que acha que não tem que pagar. Então, eu tinha lá um aparelho número 5, agora está no 8, evolução. Os 5 eles não têm para me devolver, eles são obrigados a dar o 8? Não. A não ser que você pague a diferença. Você pode falar, eu vou pagar a diferença e quero pegar um 8, então. Tá? Assim como se você for pegar um mais barato, você tem direito à devolução. Então, um dos seus direitos, em não se sanando o vício que o produto tinha em 30 dias, é você trocar isso por um produto semelhante, ou de maior, mais valor, você paga a diferença, se for de menor valor, você recebe a diferença.
Uma outra opção é você ter a devolução do dinheiro pago, então tá, eu quero o meu dinheiro. E uma terceira opção, desconhecida, e tudo isso que eu estou te falando está no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma outra opção desconhecida da maioria das pessoas é eu quero um abatimento no preço. Eu quero um desconto no preço. Vejam, as opções, as escolhas, quem dá essas escolhas é o Código de Defesa do Consumidor. E a opção é do consumidor, tá? O consumidor escolhe. Se não sanou o vício do meu produto em 30 dias, eu, consumidor, vou escolher entre devolução do dinheiro, troca por outro igual e perfeito funcionamento ou um desconto, um abatimento no preço. Eu, inclusive, esta semana, fiz isso. Um calçado apresentou problemas, eu levei na loja, o calçado apresentou um problema, eu levei na loja, troquei por outro. Usei uma vez, o calçado apresentou o mesmo problema. Levei de novo agora, pela última vez, no início da semana, e a atendente lá, gerente da loja, disse assim, olha, você pode escolher qualquer outro produto. Adivinha? Já me irritou, porque ela não me deu as opções do artigo 18. Eu falei, não, eu não quero escolher outro produto. Ou eu quero ou o dinheiro de volta, ou o abatimento no preço. Aí ela falou assim, acho que o direito de volta eles não vão autorizar. Eu falei, mas é o meu direito, está no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Ela falou, eu vou mandar para a matriz então. Aí ela escrevendo lá, eu falei, escreve aí que eu quero o desconto do produto. Ela falou, mas eles não vão dar desconto. Eu falei, tá, mas escreve, por favor, por gentileza, escreva. Porque eu estou dando essa opção, inclusive, para a empresa. Eu estou sendo de verdade, pessoal, não falei, mas eu estou sendo bonzinho. Porque eu podia dizer, eu quero desconto. Eu poderia dizer, eu quero dinheiro de volta. Porque a opção que era um outro produto igual, eu já tinha feito e não tinha dado certo. Então, eu dei duas opções, porque na verdade eu poderia ter dito, eu quero o meu dinheiro de volta. Então, são três opções, artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, preste muita atenção nisso, porque todo mundo na sua vida passa por isso. Ok? E aqui encerramos a nossa quinta e última aula do Saber Direito da TV Justiça sobre Direito do Consumidor, mas não antes de ir para o nosso quiz. Teste o seu conhecimento, temos lá 3 perguntinhas que eu elaborei e selecionei para você testar o seu conhecimento. Vamos à nossa primeira questão, então? Vamos ao nosso quiz. Não é princípio específico na interpretação dos contratos de consumo a interpretação mais favorável ao fornecedor, alternativa A. B. A atenção maior à intenção das partes do que a literalidade da manifestação de vontade. B. C. Cláusula geral de boa-fé presumida em toda relação jurídica de consumo, ainda que não conste expressamente do instrumento de contrato. E D. Prevalência da cláusula negociada individualmente sobre as cláusulas estipuladas unilateralmente pelo fornecedor. E aí? O que você me diz? Teste o seu conhecimento, já testou o seu conhecimento? Você já tem a resposta na ponta da língua? Porque eu quero saber. Não é princípio específico na interpretação dos contratos de consumo? Alternativa A. A interpretação mais favorável ao fornecedor. Não, não é mesmo. Não é mesmo. Por quê? Porque o que prevalece é a interpretação mais favorável ao consumidor, não é isso? Continuando, ainda vamos à nossa segunda questão do nosso quiz de hoje. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de alternativa A, 15 dias, B, 7 dias, C, 3 dias ou D, 10 dias. Então, qual é o prazo de arrependimento? Alternativa A, B, C ou D? Vamos lá? 7 dias. Muito bem, alternativa B. Terceira questão, vamos à terceira questão do nosso teste aqui, do nosso quiz, terceira e última questão, com a qual eu vou me despedir de vocês aqui, né? O contrato de adesão tem suas cláusulas aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. B. Tem suas cláusulas aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas pelo fornecedor de produtos ou serviços e consumidor. Tem suas cláusulas aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, ainda que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. E D. Tem suas cláusulas aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas
pelo fornecedor e consumidor, sendo que o consumidor pode discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. E aí, o que você me diria? Alternativa A, B, C ou D? Vamos lá, a resposta? Tá aí, alternativa A. O contrato de adesão tem suas cláusulas aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Pois bem, nós vimos então nessa nossa quinta e última aula os princípios do direito aplicáveis à interpretação dos contratos, na verdade, à proteção contratual. Vimos vários dispositivos de proteção contratual, tantos que eu vou me socorrer aqui do meu computador para lembrar, fazer um pequeno resuminho aqui para você de tudo que nós vimos nessa quinta e última aula. Então, nós falamos, por exemplo, do direito de arrependimento, aquele direito de 7 dias. Vimos as proteções contratuais do contrato de adesão. Além disso, nós vimos que as declarações de vontade constante dos contratos prevalecem sobre a literalidade. Vimos que temos também a prevalência da cláusula negociada individualmente sobre as cláusulas estipuladas unilateralmente pelo fornecedor. Vimos que os contratos têm que ter, sobre eles é aplicada a cláusula geral de boa-fé, ainda que essa cláusula geral de boa-fé não esteja prevista expressamente no contrato. Vimos também que no contrato, na interpretação do contrato, deve-se dar uma atenção maior à intenção das partes do que à literalidade da manifestação da vontade. Tá? E vimos também que as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. E aqui, nessa quinta aula de Direito do Consumidor do Saber e Direito da TV Justiça, eu, professor Júlio César Hidalgo, me despeço de vocês, agradeço muito a sua atenção e só tenho a desejar bons estudos e sucesso. Até uma próxima oportunidade. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.